sinto muito. Acabou a mamata. Assim que o Sol entrar em Áries, a gente vai começar a falar, caramba! Oiê, eu sou a Juliana Brastfish, escritora, astróloga, e toda segunda a gente tem um encontro marcado aqui no 5 Lírios, para conversar sobre as energias da semana segundo os astros. Então ajeita o teu cantinho, pega a tua agenda e bora se programar para deixar a semana fluir e não ficar batendo cabeça. A gente vem de uma semana muito mais tranquila do que os últimos tempos. Se você soube aproveitar a semana, você teve uma semana muito mais tranquila em que você aproveitou dos prazeres da vida em vez de só ficar num modo contínuo de tarefas e coisas a fazer. Diferente do domingo de ontem, que a gente conseguiu descansar, ter as nossas ilusões, os nossos sonhos, um pouco de delírio, a gente já vai começar a sentir essa energia um pouco mais densa. Entramos na temporada de Áries, a temporada ariana. Eu já deixo meus parabéns para todos os satanares, arianjos, que fazem aniversário agora, nesse finzinho de março. A temporada ariana vai trazer uma dinâmica um pouquinho diferente para o céu. Toda vez que nós temos o ingresso em Libra e em Áries, nesses últimos tempos, a gente está perto dos eixos nodais, o que significa eclipse. A gente vem de uma energia, semana passada, em que duas alternativas eram possíveis. Uma é dentro da leveza, dentro de uma construção ainda muito incipiente, encarar os nossos projetos. Então, usar a energia da Lua em Áries, né, que é o planeta que diz sobre os nossos humores, usar essa energia a nosso favor para ser criativo, disruptivo, começar a gestar coisas, né? Quando a Lua estava em Áries, esse momento de olhar para a realidade das coisas quando está em Touro, talvez comunicar demais quando a Lua estava em Gêmeos e depois ter um momento de reclusão, de acolhimento com a Lua em Câncer. Por outro lado, você também poderia ter usado a energia da semana simplesmente para descansar, para se deleitar das suas conquistas, para começar a gestar as coisas, mas de um outro modo, né? Começar a ter uma atitude diferente perante a vida, muito mais, digamos assim, preguiçosa. A gente está vindo de uma semana, independente de qual caminho você tenha tomado, muito gostosa, com a Vênus em Peixes brilhando, trazendo as benesses pra gente, trazendo as benesses inclusive do seu dispositor, que é Júpiter, que está muito bem posicionado ali em Touro. A questão toda é que toda vez que o Sol entrar em Áries ou em Libra nos próximos tempos, significa que estamos muito próximos de um eclipse. O eclipse fala sobre coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, coisas que precisam ser deixadas para trás, mas o eclipse também fala sobre renovação. Nem todo mundo vai sentir o eclipse da mesma maneira. E muito do que o eclipse conta pra gente, da narrativa do eclipse no céu, fala sobre eventos coletivos. Não sei o quanto as pessoas não estão condicionadas a ter esse medo, e é um medo muito primitivo da mente, né? Sobre o eclipse. O eclipse é quando a gente tem as nossas luzes ocultas. Então é o momento, simbolicamente, em que a gente fica um pouco com essa sensação de estar fora da razão. E quem disse que precisa ser negativo, tá fora da razão? Talvez o eclipse do eixo Áries, Libra, possa nos ensinar sobre imediatismo, sobre rapidez das coisas e sobre ponderar, sobre ter um pouco mais de diplomacia, né? Espero, acredito que vai ter alguma repercussão em relação a o que está acontecendo em Israel e Palestina. Mas falando de nós aqui, pequenininhos perante tudo isso, a gente vem de uma semana muito gostosa, que as coisas vão fluindo, e aí vem essa semana, a gente começa segunda-feira recolhido,
recolhido, porque a Lua tá ali em Câncer, ela tá no seu próprio domicílio. Esse recolhimento da segunda-feira vai ser diferente do recolhimento do domingo, que é um pouco mais iludido, um pouco mais delirante. O recolhimento da nossa segunda-feira vai ser um recolhimento estruturante, vai ser um recolhimento de crescimento interno e vai ser principalmente um recolhimento em que a gente consegue cognitivamente se comunicar, talvez com apenas nós mesmos ou com alguém, caso esteja rolando na tua vida alguma questão que você precisa pontuar, comunicar, né? Hoje é o dia em que as coisas tendem a se estruturar de uma maneira um pouco mais afetuosa, de uma maneira um pouco mais familiar, de uma maneira um pouco mais emocional. A Lua em Câncer, por fim, ela ainda faz mais uma aliança na terça-feira. Que é com o Sol. O Sol, ele tá se despedindo da gente quando ele trina, né? Eles fazem esse trígono. Então a Lua no finzinho de Câncer, o Sol no finzinho de Peixes, e eles formam essa harmonia, como quem diz, foi um ano difícil, estamos encerrando o nosso ciclo, aqui começa um novo ciclo. A Lua parte para Leão, o Sol no dia seguinte, quarta-feira, ingressa em Áries. E a gente tem ali, né, essa mudança da água ao fogo. A Lua em Leão, a primeira coisa que ela faz, o primeiro movimento que ela faz é fazer uma quadratura com Júpiter em Touro. Então, é quase como se a gente começasse o ano com um questionamento. E aí? E aquela história toda que vinha o ano passado? Esse vai não vai dessa expansão, desse crescimento, dessa concretude, né? E aí? E o Júpiter em Touro, tendo a sua regente Vênus, consegue responder à altura. É a melhor fase de Júpiter. E a gente tem que aproveitar que aqui a gente tem junto, né, a Vênus. É pouco, é curto. Vênus vai ficar pouquíssimo tempo em Peixes. Mas Vênus em Peixes é das melhores coisas que o céu nos proporciona. Peixes é o signo que dá casa para Júpiter e para Vênus, que são as nossas benesses do céu. Na quinta-feira, depois que a Lua em Leão na quarta fez esse tete a tete com Júpiter, a Lua vai conversar com Mercúrio. Lua e Mercúrio é colocar a cabeça no lugar, né? E o Mercúrio, então a Lua tá em Leão, o Mercúrio tá em Áries, é um trígono de fogo aqui que a gente tem. E é ação. É ação e o perigo é essa ação ser precipitada, ser impensada. Tá tudo muito quente. Tá tudo muito quente, inclusive espero que a temperatura não seja condizente com o horóscopo. Com a Vênus encontrando Saturno, e ela encontra por signo, então os dois estão ali juntos em Peixes, a gente tem uma tendência a acordos mais estruturados, a uniões lentas, mas com uma certa solidez. Esses dois planetas, eles estão formando um sextil com Júpiter. Então, se há entraves, também tem soluções aqui, né? Eu penso em duas questões fundamentais da nossa atualidade enquanto coletividade. Uma delas é a dengue, aqui no Brasil. Água parada, Saturno em Peixes. E eu li recentemente o texto de uma escritora falando sobre o filho dela, né? Que ela nunca viu o filho tão mal. E parece ser uma doença lenta, penosa. Então eu acredito que a gente está falando também sobre a dengue. E soluções. Então o Júpiter talvez traga soluções para essa questão. Outra coisa que eu tenho pensado é a questão de Israel. A questão de Israel-Palestina, a questão está insustentável. E o início desse conflito foi em outubro, quando teve um eclipse exatamente no eixo Áries-Libra. Então a gente vai ter aí
muito provavelmente parte dessa pressão pública, parte dessa pressão para que exista um cessar-fogo, um acordo. E logo em seguida, Marte ingressa em Peixes, sendo regido pelo Júpiter em Touro. A guerra, Marte, ele ganha um outro senhor, né? Ele não é mais o Marte com o seu senhor Saturno da foice. Ele é um Marte que passa a ser regido por Júpiter, o mestre, o professor, aquele que possui os ensinamentos. Com a entrada do Sol em Áries, a gente entra nesse eixo dos eclipses. E se a gente começa a semana com a Lua em Câncer, a gente termina a semana com a Lua em Libra, já assim na porta do eclipse. Sendo que a Lua em Virgem, que ingressa em Virgem sexta-feira, ela forma muitas oposições. Então a gente pode se preparar aí para uma temporada do dia 20 ao dia 25, muito agitada de acontecimentos. A Vênus em Peixes conjunta a Saturno dá bons casamentos. Para o amor, é um período de firmar compromissos que você quer levar para frente, que você quer construir. São acordos, uniões, compromissos que tendem a ser duradouros e que tendem a ter beleza, certo sparkle, certo brilho, né? Então, resumindo a semana nos termos lunares dos nossos humores, a gente começa com a Lua em Câncer, com um recolhimento maior, com uma tentativa de entendimento, principalmente naquilo que a gente comunica de maneira agressiva, né? Lembrando que o Mercúrio está em Áries, então atenção à agressividade das comunicações. Tem coisas que são feitas e são desse tamanho e a nossa resposta vem 4 vezes maior, né? Com 4 vezes mais peso a nossa resposta. Então, muita atenção para que você consiga usar a energia oposta de Áries, energia libriana, para tentar, porque Libra é sempre uma tentativa de equilíbrio entre a diplomacia e a certeza, a justiça das coisas. É preciso que a gente consiga ter reciprocidade. Eu acho que a palavra da semana é uma tentativa de reciprocidade. Lua em Leão, que é esse momento de esquentar, o clima fica quente, né? A Lua em Leão, esse trígono entre Lua em Leão e Sol em Áries. A Lua em Virgem nessa oposição, né? Então a Lua em Virgem, ela quer que as coisas sejam mais orgânicas, ela quer que as coisas sejam olhadas com minúcia, ela exige minúcia. Por outro lado, Vênus, Saturno e se adicionando ali nesse bolo, Marte, que ingressa essa semana em Peixes, forma uma oposição. Então é como se a gente se sentisse... Queremos que as coisas sejam minuciosas, mas vem uma energia contrária dizendo que não, você precisa ampliar as coisas, você precisa olhar com uma perspectiva maior, mais ampla para a vida. Você precisa lutar por coisas maiores do que um mero detalhe, uma pequena vírgula num acordo. Uma ótima semana, que a gente consiga trilhar os dias e estabilizar nossos humores, sem deixar que tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que vem como notícia do mundo, não nos deixe, por um lado, apáticos. Nós temos que reagir ao que está ao nosso redor, nós somos seres políticos, mas por outro lado, que não mine a coisa mais bonita que você tem dentro de você, né? Que, entre outras coisas, a gente pode chamar de esperança. Espero que seja uma semana que a energia seja muito mais de acordos, muito mais de harmonização, uma energia de equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, assina o canal. Essa ideia de reciprocidade, ela se aplica inclusive aqui. E a gente se vê semana que vem, se eu não sumir. Falo santo, para melhorar a energia.